Poder na proclamação da minha boca. Eu vou proclamar a palavra. Bendito Deus e Pai, soberano Tu és, Tu reinas absoluto sobre as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos o céu descendo sobre este lugar, que o Espírito Santo envolva cada um dos nossos irmãos, envolva a mim, para proclamar as Tuas verdades, Senhor, para trazer aos nossos corações as instruções que o Senhor deseja nos dar. Que os nossos ouvidos, Pai, possam estar abertos, atentos, Pai, à palavra que vem dos céus. Que o nosso coração esteja escancarado e aberto, a nossa alma escancarada para aquilo que o Senhor quer nos ministrar esta manhã, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade e fora dela não existe verdade. Ela é a única verdade para as nossas vidas. Ela é o estilo de vida que nós devemos ter para nós. Ela é a proclamação da Tua boca. Ela é o que vem do Teu coração. Nós nos rendemos à Tua palavra, Senhor. Nós compreendemos, nós entendemos e nós, mais uma vez, Pai, declaramos, somos fiéis completamente à Tua palavra, nos rendemos a ela. Pai, sonda cada coração, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vá alargando dentro de cada um de nós os espaços para comportar aquilo que vem da Tua parte, as instruções, a palavra, os decretos que vêm para cada um de nós, Pai, através da Tua palavra. Que sejamos bons ouvintes, mas acima de tudo, Pai, cumpridores daquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos, porque cremos no poder da palavra. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um aleluia bem forte, um brado de vitória. Glória a Deus. Pode assentar. Aleluia. O Senhor é maravilhoso e em todo o tempo Ele cuida de nós, Ele nos exorta, Ele nos ensina. Há um poder na palavra da nossa boca. Kátia, vamos ler todos juntos alguns versículos. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, você pode ler? Porque procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância, disso fala a boca. Provérbios 16, versículo 23. E aumenta o saber nos seus lábios. Aleluia. Lucas 5:45. 6:45, perdão. E o homem mau, tesouro tira o mal. Pois aleluia. Efésios 4:29. Uma palavra torpe. Os que a ouvem. Aleluia. Provérbios, capítulo 18. Capítulo 12, verso 18 e 19. A língua dos sábios traz saúde, o lábio voraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura
Só um momento. Salmos 19, 14. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Colossenses, você tem aí? 4, 6. Essa palavra... Aleluia, graças a Deus. A palavra do Senhor nos instrui, nos ensina que o que sai da nossa boca está guardado aonde? Está acumulado no coração. O que está no coração, em algum momento, acaba saindo. Põe o dedo na sua boca, assim, sem tapar, nós vamos orar. Ore comigo. Pai, põe guarda em minha boca. Guarda os meus lábios de tropeçar em alguma palavra. Consagro a Ti como veículo de declarações e decretos da Tua palavra. Eu abro o meu coração ao mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Que ela venha com poder transformador na minha conduta e no meu modo de falar. Amém. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor ponha guarda nos nossos lábios. Mas não basta o Senhor, porque a palavra diz que Ele põe guarda. É preciso uma atitude nossa, uma decisão nossa de pôr guarda à nossa boca. De não proferir palavra torpe, de não proferir o que desagrada o coração de Deus. Entramos no poder dos decretos, porque esta é a década da declaração. O ano no calendário hebraico, ele vai seguindo por letras, cada ano uma letra do alfabeto. Este é o ano da letra P. P é o ano da boca, da declaração. Então, este é o ano de declararmos a palavra de Deus para a nossa vida. Este é o ano de declarar os decretos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, por tudo aquilo que nos envolve pela nossa igreja, pela nossa congregação. É o ano de proclamarmos o que vai no coração de Deus. Amém? Nós destacaremos aqui 3 importantes elementos do que os decretos podem provocar na atmosfera da nossa vida, na atmosfera da sua vida. Primeiro lugar, suas declarações ajudam a receber a herança do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué 1:8, ou temos aqui? Não. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, que muitos já devem até saber de cor. A gente sempre está falando de Josué 1:8. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A ordem de Deus é que para Josué desfrutar das bênçãos do Senhor, ser vitorioso nas batalhas, ter bom êxito nos projetos, havia um segredo, havia algo para fazer. E o Senhor não esconde de Josué. Ele declara a Josué meditar o que? Na Torá. Meditar na palavra de Deus, não se afastar dos limites da palavra. Isso me faz lembrar, eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular. E este nome quadrangular significa não se afastar dos limites dos 4 evangelhos. Não se afastar da lei, não se afastar da palavra. Este era o segredo.
E se nós queremos ser bem-sucedidos, em tudo que nós empreendermos, uma condição é necessária. Qual é? Estar em linha com o que diz a palavra, observar o prumo das Escrituras, observar o que vai na boca de Deus, meditar na boca de Deus. Essa palavra meditar, ela tem um significado. O significado dela no original hebraico é Hagá. Hagá. Hagá significa literalmente proferir, murmurar, balbuciar, emitir som, até mesmo o som de gemido, de rosnado. Então, a meditação, ela não é simplesmente silenciosa. Porque quando nós falamos em meditar, ruminar a palavra, o que vem imediatamente em nossa mente? Vou me recolher, vou meditar, vou ficar quietinho aqui no meu canto. E nós entendemos esse meditar como algo solitário, algo só nosso. Mas o significado não é exatamente este. O significado é falar. Nós vamos meditar na palavra, mas nós vamos falar o que vai na palavra. Nós não vamos ficar ali silenciosos, debruçados sobre o papel, porque normalmente quando ficamos silenciosos sobre o papel, nós dormimos. O sono vem. Vem um cansaço, vem algo nos nossos olhos, querem fechar. A gente não quer dormir, mas os olhos fecham. Verdade, Mauria? Acontece isso com você também? Comigo acontece. Tem que ter um barulho. Se ficar muito quieto, é mais difícil. Tem que voltar e ler de novo. Aí daqui a pouco está lá na frente, fala, o que eu estou lendo? Volta tudo de novo e lê tudo de novo. Deus é perfeito. Esta tradução no nosso português significa algo muito quieto, mas a verdade, no original, quando Deus deu esta palavra, este meditar não é silencioso, lembre-se disso, é falar. Mas eu vou falar sozinho? Sim, vamos falar, vamos quebrar o silêncio, não vamos ficar recolhidos ali, calados. Dentro deste versículo, nós percebemos o seguinte, que o significado original absolutamente não é um silêncio total, não é um silêncio absoluto. Mas, por quê? Porque o significado é proferir, é balbuciar, é falar. Em seguida, a palavra, vocês vejam que tremendo, porque quando o Senhor diz para ele meditar, imediatamente depois, o que é que nós vemos? Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. No início do versículo diz, não afaste de onde? Da mente. Veja, o Senhor inicia, a Bíblia inicia falando, não afaste da tua boca as palavras desta lei. Antes, essa palavra precisa estar na tua boca de dia e de noite, o tempo todo. O Senhor não diz assim, olha, não afaste estas palavras da sua mente. Porque quando meditamos caladinho, nós meditamos com a mente. Só a mente lê, a mente funciona, só a mente está ali envolvida com isso. Mas aí o Senhor é maravilhoso, porque ensina tudo com muita perfeição, conhece a criação das mãos dele. Então o Senhor nos diz, medita, mas com a boca, proclama, fale. Em terceiro lugar, então meditar é balbuciar, murmurar, proclamar a verdade. Em quarto lugar, é uma ordem divina, não é minha, não é sua, não é da apóstola Valnice, nem da apóstola Raquel. É uma ordem divina. A palavra não pode se afastar da nossa boca. É o que Yahvé ordena a Josué, é o que Yahvé ordena a mim e a ti. A palavra ela deve estar constantemente na nossa boca. Ano da boca, década de 80, no calendário hebraico, proclame a palavra da verdade.
porque a boca de Josué deveria estar balbuciando, proclamando o que estava na Torá, o que estava na palavra. Torá significa lei, instrução divina. E então, o caminho de Josué seria bem-sucedido. Então, o seu caminho, Léo, será bem-sucedido. Aquele que medita no Senhor, aquele que proclama as verdades, aquele que proclama a palavra, o seu caminho é bem-sucedido. E você pode dizer, mas irmã, mas eu estou passando uma luta. Sim, ser bem-sucedido não significa que não teremos luta. Significa que nós saltaremos cada muralha, que o Senhor derrubará cada muralha. Elas vão se levantar, as dificuldades, elas fazem parte da vida, meu irmão. Nós não seremos fechados numa redoma, mas ao contrário, nós estaremos expostos. Mas o Senhor, em todo o tempo, nos dará vitória. O Senhor, em todo o tempo, nos faz bem-aventurados. Em todo o tempo, o Senhor nos faz mais que vencedores. Aleluia! E o segredo é muito simples, o segredo está à nossa disposição. Ao ouvir a Cristo, nós entramos no caminho. Nós iniciamos uma jornada com Cristo. Não chegamos ainda ao destino, mas nós estamos na caminhada. Nós chegaremos no destino. A nossa jornada é uma jornada de crescimento constante. A nossa jornada nunca é igual, os nossos dias nunca são iguais. Mas a nossa jornada, ela vai crescendo em Cristo. À medida que eu medito, à medida que eu proclamo, à medida que eu declaro. E eu declaro o que? O que está no meu coração, o que está na minha mente? Não, eu declaro o que está na palavra, independentemente das circunstâncias que me cercam. Quantas vezes as circunstâncias que nos cercam, elas nos fazem encolher. Se nós vamos nos encolhendo, se nós vamos nos fechando, se nós vamos deixando a circunstância nos oprimir, porque a opressão é algo que vem de fora, assim, vem espremendo. Se nós deixamos a opressão nos espremer, imediatamente, esta opressão que é externa, ela salta para dentro. E nós passamos a estar com depressão, espremidos por dentro, doentes por dentro, acabrunhados por dentro, com os nossos pensamentos completamente dominados por aquela circunstância que veio do exterior e entrou no nosso interior. Mas, se independente das circunstâncias, eu proclamo a palavra, que não é minha, que é do Senhor. À medida que eu proclamo essa palavra, a depressão sai. E continuo proclamando a palavra da verdade, porque em Cristo posso todas as coisas. Porque esse choro que eu estou chorando hoje, ele pode durar essa noite, mas a alegria já vem pela manhã. Em Cristo eu sou mais que vencedor. O diabo pode tentar, mas as portas do inferno não vão prevalecer, porque é a palavra que diz. E eu vou proclamando a verdade. E a atmosfera ao meu redor vai mudando. Se você começa a cantar, a louvar, a declarar a palavra do Senhor, a circunstância ao seu redor muda. Tudo pode estar no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, mas quando seus olhos percorrem a sua volta, você vê que tudo está diferente, está mudado. Na verdade, o que muda é o que está dentro. Quando o nosso interior é encharcado com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem do céu, tudo muda à nossa volta. Amém, queridos? O segredo está aqui. À medida que eu permito que a palavra não se aparte da minha boca, o que vai acontecer com o meu caminho? O que acontecerá? Eu serei bem? Então, o Senhor diz,
Se a palavra não se apartar da sua boca, você já tem uma conquista. Então, meu caminho prosperará. E no que eu fizer, eu serei bem-sucedido. Isso é maravilhoso. Isto é uma palavra tremenda, isso é uma garantia, é uma promessa tremenda para a nossa vida. Se nós nos apoderamos disso, nós já estamos bem fortalecidos. O mesmo sentido dessa ordem dada a Josué está lá no Salmo 1, no versículo 2. Quem pode chegar lá? Salmo 1. Bem facinho, né, Otília? Salmos 1, versículo 2. Olha que maravilha. Salmo 1, versículo 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do... E na sua lei medita quando? Quando está desocupado? Depois do trabalho? Não, medita nela de dia e de noite. Quando nós meditamos na palavra, a palavra está dentro da nossa mente. A gente acorda, quando acorda, você pensa naquilo. Aquilo que você se envolve, quando você acorda, você pensa, não é verdade? Sexta-feira eu fui para Barra Mansa e eu dormi de sexta para sábado, e a Lena perguntou, dormiu bem? Eu falei, não, acordei várias vezes. Ela, o que houve? Acordei pensando em Justino Mártir. Toda hora eu dormia um pouquinho, acordava, pensava em Justino Mártir. E eu fiquei pensando, Justino Mártir eu já sei, podia pensar, acordar pensando em outro, para saber outro, mas Justino Mártir eu já sei da vida dele, já sou amiga dele. Mas porque eu fiquei lendo para decorar, e aí eu acordava, me lembrava de tudo que tinha acontecido com Justino Mártir, das obras de Justino Mártir, das frases que Justino Mártir falava. Então, vejam, aquilo que nós nos envolvemos passa a fazer parte do nosso interior. Quando nós nos envolvemos com as coisas do Senhor e com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fica como uma lâmpada. Acende o tempo todo, acendendo dentro da nossa mente. Porque estamos meditando na palavra do Senhor. Amém, queridos? A declaração da palavra de Deus nos ajuda a receber a nossa herança no Senhor. O que a palavra diz é que eu serei como árvore plantada junto a ribeiros. Eu frutificarei. Eu serei saciado. Eu serei refrigerado. Eu receberei de Yahvé o que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Eu receberei todo o suprimento que eu preciso quando eu medito na palavra do Senhor. Ele me dá. Não é o arroz e não é o feijão e nem o churrasco que vai me saciar e me deixar feliz, porque isto é só momentâneo. Este é naquele momento, que maravilha, nos assentamos à mesa e é tão bom sentar à mesa para comer, mas não é isso que verdadeiramente sacia o nosso ser, porque podemos ter os melhores pratos à nossa mesa, no almoço e no jantar, e estarmos com o nosso coração completamente espremidos, porque não temos o suprimento que vem do céu. Amém? Quando eu estou plantado junto a ribeiros, o suprimento, a frutificação, ela será no tempo certo. Tudo que eu fizer prosperará. Vocês vejam como o cajueiro está tão lindo, tão maravilhoso. Cadê Jaime? Tem um caju vermelho lá, Jaime, depois pega para mim. Vermelho, já vi lá, visualizei. Tá uma maravilha, a mangueira, tudo maravilhoso, dando no seu tempo, frutificando no seu tempo. O caju ele não vai dar em maio, porque esta é a época. A jaqueira, as jaqueiras já estão cheias, já estão frutificando.
As frutas de verão estão em abundância, porque é no tempo certo. E nós, quando estamos plantados no Senhor, sendo alimentados as nossas raízes pela palavra do Senhor, nós frutificaremos, nós cresceremos, nós avançaremos aqui em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O homem ou a mulher que não apenas lê, que não apenas estuda, mas que proclama, fala audivelmente a palavra, é bem-aventurado. Há poder na verbalização. Nossas declarações ajudam a proteger a herança que nós temos em Cristo, porque nós temos aqui uma herança maravilhosa, nós temos promessas tremendas, mas de que adianta ter isso tudo se ela fica aqui guardada e eu não sei o que nós temos, eu não sei, obrigada, meu irmão, eu não sei que promessas eu tenho e eu não me apodero dela, eu não posso me apoderar e eu passo a vida sofrendo, espremido, amassado, pisoteado, porque eu não conheço o que eu tenho. É como alguém que recebe uma herança e não tem conhecimento. Ele é herdeiro do seu João. Seu João deixou um testamento, mas ele não sabe. Ele passa a vida na pobreza. Algum dia encontra alguém e diz, olha, mas seu João deixou uma herança para você. E você diz, não sei, vai lá no cartório. E ele chega no cartório e descobre, eu estou na pobreza há anos e anos e anos. Eu não sabia que tinha uma casa imensa à minha disposição, dinheiro no banco rendendo lá à minha disposição, e eu não pude desfrutar daquilo que eu recebi. É assim que é quando nós passamos a vida longe da palavra do Senhor, sem desfrutar de tudo que o Senhor tem, de todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Porque a promessa não é para o gatinho, a promessa não é para o cachorrinho, a promessa é para a gloriosa obra das mãos de Deus, que é você, que é você, que é cada um de nós, que somos nós, os seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor criou a todos como imagem e semelhança, o branco, o preto, o amarelo, o de olhinho puxado, o de olhinho arregalado, todos somos de uma mesma forma, e essa forma se chama Yahvé, Deus. Criou a mim e a você, embora diferentes, essencialmente os mesmos, porque todos temos um coração que bate da mesma maneira, todos temos uma pressão arterial que deve obedecer o mesmo padrão, todos temos uma glicose que deve obedecer o mesmo padrão, seja morador do Brasil, seja morador da África, seja morador da Ásia, seja morador da Oceania, seja morador da América do Norte, onde quer que houver um ser humano, é tudo igual. Se cortar a veia, sair todo o sangue, vai morrer igual a cada um de nós. Somos criação do nosso Deus. E como criação do nosso Deus, devemos obedecer a palavra do nosso Deus, andar sob a palavra do nosso Deus. Queridos, o segundo elemento que o Senhor tem para nos clarear o entendimento é que a declaração pode mudar as nossas emoções. Vamos repetir? A declaração pode mudar as minhas, bata no peito, as minhas emoções. Vamos de novo? A declaração pode mudar as minhas emoções. E as declarações, conscientemente ou não, nós conversamos com a nossa mente continuamente. Quem não conversa mentalmente aqui? Todo mundo conversa, né, mentalmente. Tem gente que conversa até alto. Tem gente que fala e faz pergunta para si mesmo e responde. Né, Juliana? A gente conhece a Elma, né? Faz pergunta lá, falando lá, faz pergunta, responde, interage consigo mesmo. É assim. Alguns verbalizam essas conversas e a psicologia observa que o diálogo interno, ela afeta as nossas emoções.
Aquilo que está dentro de nós, por exemplo, afeta diretamente a nossa psique. Pensamentos negativos podem ser muito prejudiciais e nos levar à depressão. Quando pensamentos de baixa estima vão crescendo, associados a situações de estresse, o fim do caminho é a depressão, é doenças psicológicas e doenças psiquiátricas. Mas o que é que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que quando você começa a pensar, poxa, eu não sou o marido ideal para essa mulher tão bonita, essa mulher tão... Como a minha mulher é bonita, eu sou um feio. Aí aquilo vai entrando no seu coração. Em pouco tempo você estará maltratando a sua mulher. Porque você olha para ela e pensa, eu acho que tantos querem uma mulher como essa, mas ela é muito boa para mim, eu sou um feio. E aí eu começo a maltratá-la. E a mulher não pode imaginar o que acontece, por que ele faz isso? Eu o amo tanto, eu gosto tanto dele, por que ele faz isso? Há um sentimento depreciativo dentro da pessoa. E se a pessoa não estiver atenta à voz do Espírito Santo, a palavra do Senhor que diz que Ele nos criou à sua própria imagem. O Senhor nos criou como a Bíblia diz nos Salmos que nós somos assim só um pouquinho menor. Salmos 8 diz que é só um pouquinho menor do que Ele mesmo. Nós somos criados, nós somos o melhor de Deus. Nós somos melhor que os anjos. O Senhor preparou para nós bênçãos infinitas. O Senhor tem para cada um de nós uma presença abundante. Nós temos uma casa sendo construída junto ao Senhor no céu. Ninguém mais tem isso. Nós temos o perdão de Deus. Os anjos, aqueles que pecaram contra Deus, eles perderam a salvação. E ainda que algum herege tenha dito que ele terá salvação, não tem. Eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, foram lançados no Hades, e lá permanecerão até o dia de serem lançados com o seu chefe, com Satanás, no lago de fogo ardente, de um fogo que jamais acaba. Mas nós, seres humanos, nós fomos também destituídos da glória de Deus com o pecado do primeiro homem. Mas o Senhor não se conformou, falou, esses não. Esses são meus. E esses são a obra-prima da minha mão. E o Senhor preparou para nós uma expiação. O Senhor imediatamente tinha um plano de enviar seu único filho como sacrifício para pagar aquela minha dívida, aquela sua dívida. E hoje, glória a Deus, somos livres, temos o perdão, nós temos uma herança. Somos herdeiros, somos irmãos do primogênito. Jesus é o primogênito, nós somos seus irmãos e nós temos a mesma herança, um lugar lá onde Jesus está. Isso não alegra seu coração? Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. E a gente olha, quem sou eu? E quando muitos dizem, eu sou o pior, nada que eu faço dá certo, eu não consigo fluir em nada, eu não sou lá essas coisas. E aí você pensa, como será que Deus não bate bem da bola? Quando Ele disse que você é o melhor dessa terra, quando Ele te fez, quando Ele te separou e depois ainda enviou Jesus para te salvar? Qualquer, diga, eu não sou um qualquer. Eu não sou uma qualquer. Eu sou escolhida, separada, criada e estou sendo aperfeiçoada para o Senhor Jesus. E o que nós verbalizamos? O que é que a gente verbaliza? A gente verbaliza
Provérbios 15, 25, você tem aí? Provérbios 15, 26. O Senhor odeia os desígnios dos maus, mas se agrada com as palavras dos puros. Filipenses 4. Filipenses 4, você tem? Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos juntos? Sejam os vossos pedidos pela oração e súplica, e a paz de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Vejam, não precisamos andar ansiosos, mas conforme as nossas orações e súplicas, o que é que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações, ela vai guardar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que há em nós será guardado pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. O apóstolo Paulo diz aqui, neste texto, que não há motivo justo para eu estar ansioso, porque todas as nossas orações, palavras, pensamentos, elas devem ser declaradas diante de Deus com duas atitudes. Que atitudes são? Repita comigo. Hoje tem cola, hein? Vamos lá. Súplicas e ações de graças. A nossa atitude diante do Senhor deve ser continuamente de súplicas e de ações de graças. E qual é o resultado desta atitude? Lá em Filipenses 4, 6, 7, lá no finalzinho, depois da vírgula, guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Em outras palavras, os próprios pensamentos serão guardados. O nosso coração será guardado, porque aquilo que eu declaro diante de Deus está destituído de expressões de ansiedade. Quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou explodindo em gratidão, de ações de graças. Isso vai acumulando dentro de nós emoções saudáveis, pensamentos de paz, pensamentos de serenidade. Às vezes os irmãos comentam aqui, com verdade, né, Suzana, que Leda é uma mulher excepcional. Que Leda sempre tem uma palavra boa, não é? Por que Leda tem uma palavra excepcional? Vocês algum dia viram Leda falando que ela é feia? Ela olha a sua foto, ela pega as fotos dela assim, ela, coisa linda, bonita, maravilhosa. É verdade. Ela fala. E é uma verdade. Ela não fala aquilo para se autoafirmar. Ela fala como uma verdade. Ela fala, ai, coisa linda do Senhor. Olha que coisinha linda, teteia. Beija. O que vai sair de dentro da sua boca? Será que ela vai chegar para a Cláudia e vai dizer, nossa, Cláudia, você hoje está horrorosa? Será? Óbvio que não. Porque dentro dela não tem isso. A proclamação da boca da Leda é a proclamação da palavra. E essa deve ser a nossa proclamação. Porque quando nós proclamamos as verdades de Deus, nós não temos palavras torpes para proclamar para ninguém, muito menos para nós mesmos. Porque o primeiro a receber a palavra da verdade somos nós. A partir do momento que nós estamos transbordando da palavra de Deus, nós não vamos agredir ninguém. Nós não vamos ferir ninguém. Nós vamos olhar e ver como Suzana é linda, mesmo sem batom. Com batom ela fica um espetáculo. Vocês não sabem. Vocês sabem que vocês veem, né? Maravilhosa. Lohan fica assim todo prosa.
essa mulher maravilhosa. É assim, a palavra, quando ela flui de dentro de nós, quando ela escorre de dentro de nós, é como diz o Salmo 133, não fica só na gente, ela vai escorrer e ela vai alcançar os que estão ao redor. Quando você se aproxima da apóstola Raquel, com qualquer questão, não tem dificuldade, qual a primeira atitude? Quando você vem com uma dificuldade, ela fala, vamos orar, meu irmão. Vamos proclamar a palavra de Deus. Não é um segredo exclusivo para mim, nem para a Irani, nem para Francisco Carlos ou Solange, que medita na madrugada, que eu sei. Estuda 3 da manhã, coisa linda. Pois é, ela estuda. Isso é muito bom, você acordar e conseguir estudar, o cérebro funcionar. Quando nós meditamos na palavra de Deus, a nossa palavra é boa, é temperada, tem sal. Não é sal demais, é sal suficiente para temperar, para ser agradável. Porque se a comida tiver muito sal, fica ruim, né? Se tiver sal nenhum, fica sem graça, né? Por isso a Bíblia diz que ela é temperada, é na medida certa. E a palavra de Deus, ela é tempero para as nossas palavras. Quando nós temperamos a nossa palavra com a palavra de Deus, a nossa palavra, ela edifica, ela anima, ela levanta. Porque refletimos o que vem do coração de Deus, amém? Terceiro elemento, a declaração pode literalmente ter poder de vida ou poder de morte. O que diz Provérbios 18, 20 e 21? Você tem? Amém. Provérbios 18, versículo 20 e 21, vamos proclamar? Se fartará. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Mas o que ama a palavra de Deus se fartará dela. E é uma verdade. Quem conhece aqui uma pessoa pessimista? É uma tristeza, né? É uma pessoa que tudo para ela está ruim. O começo pode até parecer assim, mas aí ele já diz, o início são flores, mas o fim é o quê, Mauri? Sepultura, né? Essa flor bonita daqui a pouco está dentro de um caixão. Tem gente que é assim. Não é pouco. Às vezes, tem gente que vem à igreja e é assim. Eu nem vou dizer que é crente, porque é uma tristeza. Como é crente? Crente é o que crê. O que crê, quem crê em quê? Crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, crê em Deus. Como crê? Se não lê as Escrituras, não tem outro jeito. O Senhor se apresenta aqui. Então, tem muitos que vão lá, sentam lá, passam anos sentados lá, mas a boca só fala de tragédia, só fala de coisas ruins. Tem o potencial de destruir a vida das pessoas. Uma pessoa chega e mostra, olha, eu fiz esse artesanato hoje, o que você acha? Ah, mas a cola está aparecendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Você olha, cadê? Aqui, ó, nesse cantinho, essa cola está aparecendo. Ah, eu acho que essa fita também não combinou muito. Aí a pessoa que fez já vai se encolhendo assim, né? Aí ela fala, eu acho que você não vai conseguir vender isso, não. Acho que ninguém vai comprar. Até porque, para que serve isso? Vai fazer o que com isso? Aí pronto, acabou.
Aí a pessoa pega seu artesanato tão bonito, tão lindo, que poderia, assim, trazer uma felicidade, enfeitar uma casa. Guarda lá no canto e diz, não, nunca mais. Tem gente que proclama a palavra do Senhor, está proclamando a palavra do Senhor, aí vem outro e diz assim, não acredito nisso que você está falando, não. Isso aí que você está falando é do seu coração. Saiu da carne. Isso não é verdade. E às vezes aquela pessoa que tem um ministério profético, o que ela faz? Se encolhe. Ela não levanta a cabeça e diz que eu sou escolhida de Deus. O Senhor me chamou para fluir nos dons. Eu não vou temer e eu não vou escutar nenhuma palavra que vem contra o que o Senhor já disse a mim. Mas a pessoa, às vezes, vai se encolhendo, né? Deixa de fazer tantas coisas por conta da palavra de alguém, uma palavra que mata, uma palavra coveira, uma palavra que enterra a vida de cada um. Mas ao contrário daquele que tem uma boa palavra, aquele que proclama a palavra da vida, uma palavra que pode levantar. E eu posso ver assim que a Maria não está prestando atenção, e eu digo, Maria, você está sendo cheia da palavra de Deus, você vai fluir na palavra de Deus, você é uma bênção, Maria. Você tem potencial. Às vezes o irmão diz, quantos irmãos dizem, mas eu não consigo falar? Eu sempre digo, consegue? Consegue sim. Porque a minha avó era analfabeta e a minha avó evangelizou até morrer. A minha avó andava com a Bíblia dela era toda bem velhinha, bem bagunçadinha, rasgadinha, toda bem usada. Mas ela não sabia ler. Mas ela ia para o culto, abre a sua Bíblia. Ela abria. Leia não sei o que, ela estava lá, com a Bíblia dela aberta. As irmãs saíam para evangelizar, iam ali para o Vilar Carioca. Minha avó ia a pé, ainda era tudo cheio de mato ali, em Cosmos, até ali para o Vilar Carioca. Minha avó caminhava aquilo tudo com as irmãs, tinha pressão alta, mas ela estava firme, evangelizando. Ela sabia ler? Não. Minha avó não sabia ler. E isso não a impedia de ser uma bênção nas mãos do Senhor, de falar a verdade. Porque qual é a verdade? Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Você não precisa saber ler, você não precisa ser um erudito, você não precisa ser um estudioso, uma teóloga ou um teólogo para proclamar o que a Bíblia diz. Qualquer um pode. Amém? A Bíblia diz que o Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade nós chegamos através de um estudo da palavra. Mas o Senhor quer que todo homem seja salvo. Não quer que o pleno conhecimento da verdade seja apenas para uma instrução própria e você ficar cheio. Mas é para que o conhecimento chegue à sua vida e você reparta. Porque à medida que você reparte, o Senhor vai encher a sua sementeira. Nunca ficará vazia. Quanto mais sementes você lança, mais sementes Ele te dá. É assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus, quanto mais você divide, quanto mais você reparte, mais cheio você fica. Não vai acabar. Amém? Não é igual aquele pedaço de bolo que você guarda lá na geladeira que não quer dividir com ninguém. Vai acabar. Né? Não é assim. A palavra de Deus, ela vai multiplicando. Você vai dividindo, você vai dando e vai recebendo mais. O bolo nunca acaba. O bolo está sempre bonito. Amém, queridos? O poder da vida nas palavras. Há um poder. Eu sou bendito de Yahvé. Diga ao seu irmão que ele é bendito. Isso, com verdade, com alegria. Você é bendita de Yahvé. Você é bendito. Não sou eu que digo, é a palavra que diz, mas eu repito que a palavra diz que você é bendito, você é bem-aventurado, Léo. Tudo que você fizer prosperará. Porque um homem bem-aventurado, você, Leda, é uma mulher bem-aventurada.
Ao redor da sua mesa sempre haverá fartura, porque é bem-aventurado. Mauri, um homem bem-aventurado. Vanessa, Alex, todos. Bruna, bem-aventurada. Porque as dificuldades surgem, mas a gente ultrapassa, não é verdade, Bruna? A gente vai em frente. Igual aquele carro-tanque. Nada para. Vai em frente. Porque temos a palavra de Deus nos sustentando e nos impulsionando. A declaração da palavra de Deus nos ajuda a manter a herança que o Senhor nos deu. Ela pode mudar as nossas emoções, transformando as nossas emoções negativas em emoções positivas. As palavras da nossa boca têm o poder de dar vida ou provocar a morte. Você tem a versão da Viva aí? Do Provérbios 18, 20? Te mandei? Não. Não. Sempre que nós temos que comer o fruto das palavras que semeamos, as nossas palavras elas têm poder de construir ou destruir na nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. Assim diz a versão da Viva. Quem usa bem vai ter benefícios em troca. Aquele que maneja bem a palavra, aquele que desfruta, vai receber de volta. Vai ter benefício próprio com a palavra. Olha como Deus é maravilhoso, porque o benefício vai para aquele que recebe, mas ele volta. Vocês vejam que algumas vezes nós vamos a um culto, a um seminário, especialmente um seminário de cura interior. Normalmente a gente vai para o seminário de cura interior e a gente sai tão satisfeito, a gente sai assim tão motivado a mudar, nós saímos assim tão convictos de quem nós somos, nós olhamos no espelho e falamos, que espetáculo é esse, meu Deus, como Deus fez uma coisa tão maravilhosa dessa, nem acredito que sou eu. A gente sai animado, curado, não é? E nós falamos assim, olha, aquele ali foi um pregador de arrebentar. Olha que esse seminário foi de torar os canecos. Quando, na verdade, o que a gente ouve lá, a gente ouve a palavra. Porque o palestrante, ele vai falar do que diz a palavra a seu respeito. Ele vai só falar, olha, Deus está dizendo isso de você, Luiz. Francisco Carlos, Deus está falando isso de você. Aí você fala, está falando isso de mim? Aí estufa o peito. Fica assim, igual um pombo, né? Peito estufadão. Mas não é uma novidade. É algo que o Senhor sempre está falando. Só que, às vezes, a gente lê e pensa que sim. Eu acho que isso é para o Jorge, não é para mim. Né? Francisco Carlos lê e fala, não, acho que não é para mim. Já ouvi tantas vezes a pessoa dizer, só que não é para mim. Outro dia eu atendi, estava prestando um serviço para mim no escritório, o rapaz consertando meu computador, ele é crente, ele começou a falar essas coisas e eu fiquei impactada. Sabe uma pessoa impactada? Fiquei eu impactada com o que ele me falava, que ele falava, não, eu creio sim que Deus é bom, eu creio que Deus faz, que Deus acontece, mas não comigo. Não para mim. Como assim não para você? O Senhor trata todos igual. A Bíblia diz que ele não tem filhos. Ele não tem filhos? Ama todos igualmente. Não ama mais a mim do que ama a Kátia. Não ama mais a mim do que ama a Leda. Ele ama todos igualmente. Não tem filhos preferidos. Então, por que Deus tem tanto a dar para A, B, C e não tem para mim? Tem sim. Ele tem. Basta eu me apropriar da palavra, eu ler a palavra e ouvir Deus falando nos meus ouvidos. Amém? Eu não posso ler a palavra entendendo que Deus está aqui. Eu estou lendo e Deus está falando com a Janete. Uai, se sou eu que leio, Deus está falando comigo. Se eu estou aqui no culto ouvindo essa palavra, eu não posso estar pensando assim, Deus está falando para a Selma que não está aqui. Deus está falando para a Luz e a Carlos que não estão aqui. Se Deus quisesse que eles ouvissem, eles estariam aqui, porque Deus traz. Então, essa palavra é para mim e é para você, que estamos aqui, ouvindo
e internalizando a palavra, amém? Que não basta ouvir. As palavras certas, elas liberam vida, não somente para nós mesmos, mas para os outros que nos cercam. Há uma expressão linda, Salmos 40, versículo 3. Leiamos. Leiamos. Temerão e confiarão em Yahvé. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão em Yahvé. Como que os que estão ao nosso redor, que não confessam ainda a fé em Cristo, ouvirão acerca do Senhor? Como vão temer? Através da confissão dos nossos lábios. Os que estão próximo de nós serão impactados pelo que Yahvé faz na nossa vida. Eles desejarão receber do que Yahvé faz na minha vida. Eles ouvirão e também desejarão. A Bíblia Viva diz: colocou em minha boca uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o quê? Vocês vejam como Deus é maravilhoso, porque o Senhor declara na sua palavra que é através do que Ele faz na minha vida e na sua vida que os outros verão e desejarão ter o que Deus faz. Eles vão respeitar o Senhor e confiar no Senhor através do seu comportamento, da sua conduta e das suas palavras. Se você é um crente de más palavras, não será respeitado por ninguém. Mas se você é uma pessoa que proclama a palavra da vida, você será uma pessoa respeitada como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem temente a Deus. Amém, queridos? Que maravilhoso pensar que um Deus tão grande nos ama tanto, não é? Nos valoriza tanto. Então, que atitudes eu vou ter diante desse Deus? De louvor, de gratidão, de deixar sair da minha boca, fluir da minha boca para que todos ouçam como Deus me libertou, como Deus me transformou, como Deus fez maravilhas em mim. Quem eu era sem Deus? Quanta coisa Deus nos faz. Às vezes nós esquecemos, né? O tempo passa e a gente vai esquecendo. Mas é bom a gente olhar para trás só para se lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. De quantas maravilhas Deus fez. Amém? É hora de declarar o que o céu está decretando. Diga, é hora de declarar o que o céu está decretando. Sabendo que as nossas declarações, elas provocam, sabendo do que elas provocam, nós precisamos entender que nessa década nós somos chamados a emitir os decretos divinos. É hora de declarar o que a palavra de Deus diz. Devemos nos alinhar ao que diz a palavra. Há um espírito profético liberado para este tempo. A Bíblia diz que o Senhor diz que sobre toda a carne derramaria do seu espírito profético. E quando nós declaramos há um espírito profético sendo derramado sobre todos, falamos do que está dentro do nosso coração? Não. Falamos do que o Senhor fala lá em Joel, porque foi isso que ele disse, que derramaria sobre toda a carne do seu espírito. Amém? Que homens, jovens, os velhos sonhariam sonhos ainda sonhariam. E que as pessoas, homens, mulheres, jovens, profetizariam da palavra do Senhor. Não falamos daquilo que está dentro de nós, daquilo que vai da nossa carne, mas proclamamos aquilo que tem respaldo na palavra de Deus. Vejam o que o apóstolo Pedro
fala, quando ele se levanta e ele cita o profeta Joel, ele diz: nos últimos dias, disse Yahvé, eu derramarei do meu espírito, humanidade, e os filhos e as filhas de vocês, e os jovens, e os velhos terão sonhos. Quando Pedro se levanta para falar sobre isso, já havia se passado muitos séculos. E Pedro se levanta para proclamar aquilo que o profeta Joel falou. E hoje nós nos levantamos para proclamar o que o profeta Joel falou, que sobre todos nós está um espírito. O espírito da profecia está liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para quê? Para profetizar, para sonhar, para ter visões. O espírito é o mesmo, porque o Senhor não muda. Lá em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E Yahvé está abrindo novamente os céus, meus irmãos, emitindo um som que o seu povo ouvirá, um som que o seu povo falará, um som que o seu povo responderá, um som que o seu povo repetirá na terra. Aleluia! Terminamos, antes de novembro, agora antes do ano novo, a década do Ain, que é uma letra, Ain, parece um Y caidinho. Esta foi a década da visão. Hoje estamos na década de proclamar. Antes a palavra nos impulsionava a ver o que Deus tem para nós, a exercer a fé e já ver realizado aquilo que o Senhor tem preparado. Hoje nós proclamamos os decretos do Senhor. É a década da boca. Vamos abrir a nossa boca, vamos proclamar profeticamente aquilo que nós queremos ver realizados na nossa vida, na vida da nossa família. Eu quero ver meus filhos salvos e eu proclamo que eles já são salvos, que eles já estão rendidos aos pés do Senhor Jesus, que a minha família é salva, que a minha família está aos pés do Senhor Jesus. Eu não vou declamar que quem sabe, se o Senhor quiser, olha, se Deus quiser, eles vão ser salvos. Não, é desejo do Senhor que todo homem se salve. Está escrito, e todo homem inclui meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meus sobrinhos, inclui todo mundo. Quando o Senhor diz todos, significa todos. Não significam os crentes, não significam os brasileiros, significa todos. Em todos os idiomas, todos significa todos. Sabe no inglês o que significa todos, Eliseu? Significa todos. No hebraico, o que significa todos, Rita? Todos. 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 Indistintamente. O Senhor quer que todos se salvem. Nem todos se salvarão. A Bíblia diz, né? Nem todos se salvarão. Porque há aqueles que são resistentes, impenitentes, não creem, não quero crer, não creem. Mas todo que crê será salvo. Aleluia! Você crê? Aleluia! A profecia é um veículo que traz mudanças repentinas. Repete comigo. Quando profetizamos, de repente, acontece. Nós proclamamos, nós profetizamos e de repente, acontece. Quando você percebe, aconteceu. O que você vinha proclamando, o que você vinha declarando, não é assim que funciona, Irani? É assim, a gente vai proclamando. Quando Irani e Débora oravam por Ananias, elas proclamavam, não vai se perder, não vai se perder, é do Senhor. E assim, e de repente, rapidamente, tudo mudou. Glória a Deus, tudo mudou, porque é assim. Ezequiel viu o poder da profecia quando se associou a uma agenda do céu. Todos se lembram da passagem?
Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos nos fortalecer com o poder da profecia descrito em Ezequiel 37. Eu falei Isaías? Não, Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Nós já conhecemos, sempre estamos aqui transitando nesta palavra. Já está aqui o versículo 3. Muito bem. Catita, viu? Aleluia. O Senhor pergunta a Ezequiel no versículo 3. Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? E Ezequiel replica essa resposta: só mesmo o Senhor pode dar. Imediatamente depois que ele responde, que Ezequiel responde, no versículo 4 nós não temos, né? No versículo 4, você está com a Bíblia aberta? Vamos ver o que é que o Senhor diz a Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 4. O que é que o Senhor diz a Ezequiel? No versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: então Yahvé me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, o que Ezequiel faz? Profetizei. Na minha versão diz: profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho, um estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. E Ezequiel diz: profetizei como ele me disse, como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Aleluia! Vejam que esta passagem, ela traz ânimo à nossa vida. A obediência de Ezequiel, o Senhor quis mostrar, dar uma visão a Ezequiel do que ele faria com o povo de Israel. O povo estava disperso, o povo estava cada um para um canto, já não tinham mais sua língua, já não tinham mais a palavra ao redor deles. Mas o Senhor disse a Ezequiel: não se perderá. Profetiza esses ossos, porque eles estavam sequíssimos. Isso era uma alusão ao povo. E Ezequiel profetizou, e ele pôde ver. E quando ele viu o que Deus estava fazendo, Ezequiel teve esperança. Vai acontecer. Querido, quando você profetiza, quando você declara sobre a sua casa, sobre a sua vida, acontece. Nós oramos aqui há uns 2 ou 3 domingos atrás, vocês lembram sobre o navio Logos? Que maravilha! Nós oramos, nós profetizamos, a apóstola profetizou salvação sobre aquela mulher, a apóstola profetizou todos os intentos do diabo ali desfeitos. E nós vimos o que aconteceu quando o navio ancorou lá na Bahia, lá no porto. Quem viu? Uma torrencial chuva caía naquele momento, muita chuva. E como disse Juliana, não podiam nem acender uma vela, que a chuva não deixava. Estava ali uma meia dúzia,
batendo lá um tambor e a chuva caindo torrencialmente e o povo dentro do navio clamando a Deus em oração e júbilo e ações de graças pelo que Deus já fez naquele lugar e o que Deus ainda iria fazer. Não é maravilhoso? Precisamos profetizar. Não é se Deus quiser. Porque quando oramos o que está em linha com a palavra do Senhor, nós oramos o que Deus quer. Quando falamos, se Deus quiser, meu filho estará, meu filho será salvo. Se Deus quiser, meu neto será salvo. Não, Deus quer. Então é diferente a minha proclamação. Eu declaro que o meu neto, os seus joelhos se dobrarão diante do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Eu declaro a salvação da minha casa e da minha família. As armas do inferno não vão prosperar contra a minha família. Eu declaro a cura, eu declaro a salvação. Precisamos aprender a profetizar o que está na palavra do Senhor, porque há poder na palavra profética. É tempo de ativar os decretos. Há poder nos seus decretos, meus irmãos. Repita comigo. Há poder nos meus decretos. A profecia tem o poder de trazer mudanças sobrenaturais, mudanças repentinas. A profecia é a porta de entrada para o sobrenatural. Porque existe uma concordância entre o que Deus fala e a nossa voz. Se não houver esta concordância, não vai acontecer. Mas se nós proclamamos uma palavra que desce do trono, se nós verbalizamos esta palavra, se nós começamos a afinar os nossos ouvidos à voz do céu, através da mediação do Espírito Santo, aquilo que o Espírito nos manda proclamar é o que Deus quer realizar. Deus precisa de uma voz. Vocês lembram de Jeremias? Coitado de Jeremias. O Senhor falava para ele, vai, profetiza. Não tem ninguém para ouvir? Profetiza. Porque Deus precisa de uma voz proclamando para que Ele possa realizar. Então, queridos, não nos desanimemos. Não fiquemos acabrunhados e pensando, estou sozinho. Você nunca estará só. Outro dia eu fui para não sei aonde que alguém perguntou, mas você vai sozinho? Eu falei, nunca ando sozinha. Eu ando com uma trinca daquelas. Meu carro vai praticamente lotado. Vou com o Pai, vou com Yahvé Deus, vou com Jesus Cristo, meu Senhor que me salvou, que tem cuidado de mim, porque Ele me salvou, então Ele cuida de mim. E com o Espírito Santo que me guia e me conduz. Nunca estou só. Você nunca está só. Não tem ninguém aqui nesse momento para orar comigo? Meu irmão Eliseu, pega a Bíblia. Chama o Pai, chama o Filho. Chama o Espírito, me ajuda aqui. Gente, socorro, que eu não sei o que eu vou fazer. Abra a Bíblia, vai orar e o Espírito é que vai te conduzir. E este é o melhor conselheiro que vai conduzir pelo lugar certo. Amém? Glória a Deus. Deus imprime em nós impressões, decretos, visões. Abrimos os nossos lábios e isso constitui uma profecia. E nós começamos a declarar mudanças. O Senhor começa a abrir o sobrenatural na nossa vida. Nós proclamamos a mudança, nós proclamamos a cura, nós proclamamos que Deus faz, porque Deus faz. Às vezes não faz do jeito que a gente quer. E não adianta a gente proclamar também aquilo que está dentro da nossa carne, aquilo que vai satisfazer a nossa carninha. Jó, no capítulo 22, verso 29, ele diz assim, quando os seus caminhos tiverem que passar por um vale, você dirá, para cima, e Deus transformará no plano. Amém? Queridos, quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, quando o lugar que você estiver caminhando, você sentir isso aqui, estou num vale, diga, profetize, para cima, e Deus transformará esse vale num caminho reto, num caminho plano, num caminho que você pode caminhar. A palavra do Senhor diz que ainda que você andasse por um vale
da sombra da morte. E o que vai acontecer contigo lá? Nada. Você não precisa ter medo, porque o Senhor te conduz, porque a luz do Senhor está sobre ti. Embora seus olhos não consigam enxergar, mas a luz do Senhor está sobre ti. Então declare: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, nele confiarei, jamais estarei só, sempre estarei com ele. Começa a declarar a palavra. Quem não sabe declarar a palavra tem uma ferramenta excepcional, que até chegou e tem aí, orando a palavra. Tinha acabado, quem não tem e desejar comprar, só falar com a Leda. Porque sempre chega e acaba rápido, é uma ferramenta espetacular. A nossa apóstola tomou tempo para montar as orações, cada oração específica, proclamando a verdade, proclamando a palavra, proclamando o que vai dar vida a você, proclamando o que Deus quer falar, o que Deus quer realizar. Isso é o que Deus tem. Nós temos o poder do decreto. Diga: eu tenho o poder do decreto. Você aprendeu que há uma autoridade sobre a sua vida? Não esqueça que lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 26, o Senhor deu uma autoridade ao homem de domínio. O Senhor criou tudo e disse: olha, você vai comandar, você vai dominar. Nós temos a palavra de domínio, a palavra de comando. Por isso, a necessidade urgente de você aprender a declarar o que vai no coração de Deus. Mas, queridos, o céu ele responde à palavra e à vontade de Deus para a nossa vida. Quando falamos a vontade de Deus para nós, a realização profética, ela é certa. Ela vai acontecer em algum momento. Mas, atenção, não decretamos o que vem da nossa mente. O único decreto autoritativo aqui, não decretamos o que vem da mente. Terminou? Vou ao próximo. O único decreto autoritativo aqui é o extraído das Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus. Você vai decretar o que está escrito aqui, você não vai decretar o que vem da sua mente. Não adianta olhar minha blusa bonita e falar: eu decreto, é minha. Até de repente Deus toca no meu coração, né? Eu vou chegar em casa, tiro e te dou, mas a probabilidade não é muito grande, porque ela é novinha. Não adianta olhar o carro bonitão do irmão Isaías ali na garagem e dizer: eu declaro, é meu. Não, queridos, não é seu, é do irmão. Você pode declarar: no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor é poderoso para te dar condição de ter uma até melhor. Nele está todo o poder, ele tem poder para tudo, ele é dono. Ele não é arrendatário, ele é dono do ouro, da prata, de tudo. Tudo que tem é dele. E para ele te dar, não custa nada. Desde que isso manifeste a glória dele, seja para o bem do reino e não para o seu deleite próprio. Para que você quer ter um Mercedão? Para nunca mais vir à igreja? Nunca mais ter tempo? Preciso desfrutar do meu carrão, não é? Ai, eu queria tanto uma casa de praia, tanto uma casa de praia, mesmo que fosse um barraquinho. Aí eu passo lá na praia, vou passando ali na praia, uma praia bacana, e vou: declaro, esse apartamento é meu. Eu decreto, essa casa é minha. Ainda que Deus te desse, talvez você começasse a ir para a praia sexta-feira à noite, com seu carrão ou seu carrinho, ir lá ficar, e quando for sábado à noite, vamos embora que amanhã tem culto, vamos embora. Ai, estou tão cansado, vamos dormir, vamos de manhã? Aí de manhã ninguém acorda, ninguém vem. Aí é uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e daqui a pouco a ovelha está solta no pasto sozinha, à mercê dos lobos vorazes. Porque é assim que acontece. Então Deus sempre vai te dar, proclame aquilo que vai engrandecer o reino de Deus, aquilo que vai trazer crescimento, aquilo que vai ser útil para o Senhor. Eu tenho uma casa de praia, né? Alguns sabem, lá na Ilha Grande.
Sabe quanto tempo tem que eu não vou naquela casa? Agora, em novembro, está fazendo 2 anos. Tem 2 anos que eu não vou lá, que eu nem vou lá. Só quem vai é meu filho. Ele vai lá, faz uma obra, volta. Agora levou um eletricista, fez uma obra grande lá. Eu mesmo não vou. Eu fui lá, eu acho que tem mais de 2. Acho que deve ter uns 3. Porque eu fui lá para instalar um hidrômetro, acho que instalou em 2016. Eu fui lá levar o hidrômetro e ver lá para instalar. Eu acho que já tem, acho que em novembro acho que está fazendo 3. Porque eu lembro que acho que eu fui com a Jo e a apóstola Raquel a última vez. E eu nem fui lá levar o hidrômetro, depois eu fui com elas e nem fui na casa. Só fui embaixo na casa dos meus amigos e nem lá na casa eu fui. Não, graças a Deus, não é para o meu deleite. Quando eu puder eu vou. Minhas amigas aqui nunca foram na minha casa lá. Para verem há quanto tempo eu não vou. Elas nem conhecem a minha casa. E está lá. Então, o Senhor nos dá. Mas se aquilo atrapalhar a nossa vida, Ele não dá, não. Vamos ser vigilantes. E quando Ele nos dá, saibamos usar com moderação. Porque é do agrado do Senhor que nós sejamos felizes, que a gente descanse, sim, tire umas férias, refresque a mente. A gente precisa, a nossa vida é muito corrida, mas não podemos nos deixar seduzir por aquilo que está no mundo. Então, queridos, nada de abuso de poder, hein? Você tem poder e autoridade, mas não vai abusar desse poder e autoridade e começar a decretar aquilo que não é para decretar, amém? A única autoridade que temos é de decretar em linha com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o decreto da nossa vontade particular. Quando falamos da vontade de Deus para a nossa vida, então a resposta é certa. Profetize sobre o seu dia. Queridos, quando nós profetizamos sobre o Brasil é do Senhor Jesus. Da onde vem esse decreto? Vocês sabem de onde vem? Salmo 24 diz assim: do Senhor é o mundo. Então, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, o Brasil, o povo do Brasil, tudo é do Senhor, nós profetizamos. Não é porque a gente quer que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Isso mesmo. Tudo é do Senhor e o Senhor mandou Jesus para redimir o povo brasileiro. Então, o que nós oramos em linha com a palavra de Deus e ela se cumprirá. Ela tem sido cumprida. Quando decretamos, Brasil, as tuas eiras estão se enchendo de azeite, os teus lagares transbordando do vinho. Nós oramos a nossa vontade? Oramos o que o profeta Joel profetizou. Então, se cumprirá na minha vida. Se está complicado na sua casa, comece a profetizar. Que a minha casa, a minha família, os teus celeiros estão se enchendo, os lagares estão transbordando na minha casa. E vai acontecer, porque de acordo com a palavra de Deus, nós oramos segundo a palavra de Deus, amém? Profetize sobre o seu dia. Você está disposto a mudar a sua vida? Está disposto a mudar os decretos que você tem lançado no mundo espiritual acerca da sua própria vida? Sim ou não? Você sabe que a sua língua tem poder criativo? A sua língua é uma chave que pode prender e soltar coisas em sua própria vida todos os dias. Temos o poder de permitir, o poder de proibir, o poder de amarrar, o poder de soltar. Então, eu tenho que afinar a minha boca ao que diz a palavra de Deus. E a minha vida tem que ser um testemunho, porque lá em Apocalipse diz o quê? Em Apocalipse 12:11, Rita, os santos venceram como? Amém. Venceram pela palavra do seu testemunho e nós só vamos vencer pela palavra do nosso testemunho. Os santos lavaram, eles venceram, eles lavaram as suas vestiduras aonde?
Sangue do Cordeiro. A nossa vestidura precisa ser lavada no sangue do Cordeiro. A minha boca precisa ser lavada no sangue do Cordeiro. E a minha boca precisa proclamar o que vem do coração de Deus. Não é o que vem de mim, amém? Aleluia. Toda a palavra de Deus deve ser declarado dentro de mim. Porque quando eu declaro, é ativado dentro de mim aquilo que Deus me habilita a fazer. E eu só tenho licença para fazer o que Deus me habilita a fazer. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo por causa daquilo que Cristo fez por mim. Queridos, seus pés podem estar na terra, mas você está assentado num lugar de destaque, você está sentado em lugares altos, está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que diz a palavra em Efésios 2, capítulo 6. O sol da justiça está brilhando sobre mim. Feche seus olhos. Você pode declarar: o sol da justiça está brilhando sobre mim. Declare, querido, crendo na palavra: o sol da justiça está brilhando sobre mim. E Yahvé já deu ordem a meu respeito. Por isso eu estou guardada. Louvarei a Yahvé em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente em minha boca. Cristo nos libertou. Somos verdadeiramente... Senhor, onde a falta financeira seja acrescentada ao teu povo, que o teu povo entre numa vida de vitória e prosperidade, que a alegria do Senhor penetre o coração de cada irmão, que os decretos, Senhor, os teus oráculos divinos penetrem no coração de cada um e possam ser proclamados pela boca dos meus irmãos, pela minha boca, Pai, que a tua palavra profética seja lançada neste mundo de sequidão, para trazer vida, Senhor, para levantar ossos que estão secos, para juntar ossos, Senhor, e formar o grande exército que o Senhor tem preparado nesta terra, Pai. Nós declaramos a palavra da vida, nós declaramos, Senhor, que a nossa meditação será uma meditação com murmuração de palavra, que será com o abrir da nossa boca, que será com o declarar, Pai, da salvação a toda a humanidade em Cristo Jesus. Será para declarar que todo o joelho se dobrará diante daquele que vive e reina, diante da glória e da majestade do nosso Deus. Nós declaramos que o poder está nas palavras, e as palavras do Senhor, elas são colocadas em nossa boca através do Espírito Santo da vida. Eu declaro a vida de Deus, a vida do Espírito penetrando as minhas entranhas e saindo pela minha boca para contagiar, para que os que estão ao redor possam ver, temer e saber que a mão poderosa do Senhor se move sobre todo aquele que crê, todo aquele que proclama. Senhor, que tu possas, Senhor, abrigar a cada um, Senhor, sob tuas asas, que tu possas escondê-los, Senhor, que nada, nenhum mal, que ninguém possa temer mal algum, que eles tenham a certeza que tu estás com eles, Senhor. Que ainda, Senhor, que sejam envolvidos no vale da sombra da morte, saibam que tu estás com ele, que a tua presença é contínua, que o Senhor não falta, que o Senhor não falha e o Senhor nunca chega atrasado, que o Senhor sempre está ao redor daqueles que o temem e os livra, porque é a tua palavra que diz que não tem ninguém temerá, Senhor, espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem o destruidor que anda ao meio-dia, porque 1000 podem cair de um lado e 10.000 à direita dos meus irmãos, mas eles não serão atingidos, porque o Senhor diz que aos teus anjos o Senhor dá ordem ao respeito deles, e praga nenhuma chegará à tenda, praga nenhuma chegará à casa dos meus irmãos, que nenhum mal sucederá a nenhum deles, mas todos eles estarão guardados em ti, porque o Senhor livrará cada um de tropeçar em pedra, o Senhor os tomará pela mão direita e os fará
avançar e chegar ao fim do caminho, porque nós chegaremos. Nós estamos numa caminhada com Cristo, mas ainda não chegamos ao fim do caminho, mas chegaremos, porque com Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! Aplauda o Senhor. Remanalabassubi andarabashe manaias. Oh, manacheketeleba.